Bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui nesse momento, participar com vocês, com as pessoas que ainda estão chegando, para o momento da nossa meditação. Hoje nós vamos falar da segunda parte da Ruth e Noemi, ou Noemi e Ruth. Hoje nós vamos estar começando um pouquinho mais cedo, porque a gente vai mudar um pouquinho o nosso horário, né? A gente sabe que um pouquinho mais cedo algumas pessoas já tinham os outros compromissos, então a gente está tentando começar mais cedo nesse novo horário para a gente alcançar algumas pessoas que não poderiam estar conosco, tá ok? É uma alegria grande a gente estar aí, né, ao vivo. As pessoas ainda vão estar chegando, mas a gente vai estar falando, vai estar pregando, tá? Depois essa mensagem pode ser compartilhada. E a cada dia, de segunda a sexta, das 6:30 da manhã até 15 para as 7, 20 para 10 para as 7, nós vamos estar falando e meditando da palavra de Deus. Eu quero desejar mais uma vez um bom dia a todos, tá? Que a graça do Senhor esteja com vocês, esteja comigo também. Não sei o dia como é que está aí para você. Aqui o dia está um pouco nublado, não sei se vai sair o sol, acho que vai sim. E hoje nós vamos continuar falando da história de Ruth, tá? Abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos falar agora dos capítulos 2, um pouquinho do 3 e o 4. Ontem nós meditamos nessa história e a gente conheceu algumas coisas. Primeiro, a gente conheceu que Noemi era casada com Ebimeleque, se eu confirmar, Elimeleque, perdão, era Elimeleque. E o nome Elimeleque queria dizer que Deus era o rei dele, né? O nome, e Noemi quer dizer agradável. E eles eram um casal forte, poderoso, né, no Senhor, tiveram filhos, os nomes dos seus filhos significavam coisas tristes, doença, fraqueza. Casaram, foram para a terra de Moabe, casaram lá os filhos e infelizmente morreram. Os filhos morreram e ficaram a mãe também, a Noemi, perdeu o esposo, depois ela perdeu os filhos e ela ficou com as noras. E ela falou para as noras voltarem para suas casas. Uma delas voltou, mas a outra, Ruth, que quer dizer amizade, o nome Ruth quer dizer amizade, disse que não sairia e que o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Para onde ela fores, eu também estarei, aonde você adorar o seu Deus, eu também adorarei. E aí a gente viu ontem que isso é muito bonito, né? Você servir ao Senhor. E Noemi pôde perceber que mesmo ela estando triste, perdendo os filhos, perdendo o esposo, o trabalho deles de terem ensinado o caminho do Senhor não foi em vão. E no capítulo 2, elas, no caso, Ruth e Noemi, voltam para Belém. Eles saíram de Belém, foram morar na terra de Moabe por causa da fome. Estava tendo fome e foram morar lá, viveram mais de 10 anos. E agora estavam voltando. Elas estavam voltando sem nada, né? Sem recursos, sem os maridos, bem cabisbaixos. E eles voltaram no período da colheita, ok? Nesse período da colheita, aqui no estado do Espírito Santo tem muita colheita. O pessoal colhe café, colhe outras coisas também. E eu conheço, né, passei a conhecer, né? Na época do Rio a gente não tinha nem noção de como funciona a colheita. E a gente sabe que tem um período, tem ali um mês, 2, às vezes um pouquinho mais, que o povo trabalha assim, quase dia e noite, bem de madrugada, para colher. E ganha muito dinheiro vivo, né? Nesse período agora, não sei como é que vai estar. Se vai continuar a quarentena e como vai ser a colheita, mas normalmente seria assim. E aqui, quando ela
quando no capítulo 20, no verso 22 do capítulo 1 fala que eles voltaram para a terra de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, da colheita da cevada, eu fiquei imaginando a colheita, né, que nós temos por aqui, como deveria ser naquela época. E no verso 2, no capítulo 2, diz assim, verso 1, e eu quero ler com vocês aí. Para antes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, nós estamos aqui para meditar um pouquinho da Tua palavra. Vamos estar falando agora sobre Ruth e Noemi, a segunda parte. Abençoa os nossos queridos e queridas que estão assistindo, que a Tua graça os alcance a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diz assim, verso 1 do capítulo 2. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, a família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, vocês sabem que Elimeleque tinha recursos, Noemi tinha recursos, fugiram da seca, mas infelizmente perderam praticamente tudo para a terra de Moabe e voltaram. Mas aonde eles moravam, eles tinham recursos. Eles tinham outros parentes também. Ruth, a Moabita, verso 2, disse a Noemi, deixa-me ir no campo e apanharei espigas para trás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha. Deus tinha uma ordem, está lá em Levítico 19, verso 9 e 10, se você depois quiser ler, era o seguinte, aqueles que tinham terra e tinham os trabalhadores colhendo, aquilo que caísse no chão não eram para eles recolherem, era para deixar, para que depois passasse o pobre, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, para não perecerem de fome. Olha como Deus é bondoso. E Deus dizia, olha, deixa cair. Se cair, não peça para os seus trabalhadores não colher, porque o Senhor vai ser contigo. Então, Ruth, já sabendo disso, sabia desse costume, ela falou, olha, eu vou lá colher, eu não fui contratada para colher, mas eu vou lá. E o que deixarem eu vou colher, por isso que ela fala, apanharei as espigas atrás daquele que me favoreceu, ou seja, daquele patrão, daqueles trabalhadores que favorecerem ela. Porque eles poderiam ainda assim descumprir isso. Não, eu vou colher, caiu no chão, mas essa espiga está muito boa, e eu vou colher. E aí ela se foi, verso 3, e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Sabe, queridos, a gente pode perceber o seguinte, não existe casualidade para Deus. O que existe é provisão de Deus. Diante dos homens foi uma casualidade, sorte, pastor. Olha, ela acabou entrando no terreno do Boaz. Elas chegaram em Belém. Noemi disse que tinha um parente que tinha recursos, mas não sabiam qual era a terra. E ela disse, eu vou colher. A Ruth disse para Noemi, eu vou lá colher. Está tendo colheita. E lógico, quando colhem um, e as outras terras todas estão colhendo. E elas foram, e ela foi, né? Foi colher. E muito provavelmente ela não sabia, ela não foi intencional. E a Bíblia faz questão de dizer que por casualidade ela entrou no terreno de Boaz, que era da família. E aí a gente pode perceber o seguinte, queridos. Casualidade existe pra gente, tá? Ser humano... pastor, deu sorte, mas para Deus não há casualidade. Para Deus há providência, ok? Então, ela entrou e justamente no terreno que pertencia a Boaz. O que acontece? O dono, o patrão, principalmente no período da colheita, o patrão sempre está presente, né? Ele está vendo os trabalhadores e tal. E no verso 8 diz... Primeiro, o patrão, né, o Boaz, chega na terra, ele encontra uma mulher estrangeira colhendo, ele pergunta quem é, e os trabalhadores falam, olha, ela estava com Noemi, o esposo dela morreu, o sogro dela morreu, ela é moabita, mas ela quis servir ao Deus de Israel.
Uma coisa a gente percebe, eu não vou ler essa parte, mas eu estou contando para vocês, mas uma coisa a gente percebe, os outros sabem da nossa vida, já percebeu disso? Boaz chegou, perguntou quem era ela, todo mundo deu sabe? Obviamente, uma cidade pequena, né? Cidade do interior, chegando de longe, Noemi, que era bem conhecida, voltando sem nada. Então, com certeza, a fama, a triste fama, né, de voltarem sem nada, rodou a cidade toda. Isso significa que por onde a gente vai, tem gente que conhece a gente. Ou falando bem ou falando mal. Nesse caso aqui não estavam falando mal, estavam falando dela, estavam elogiando que Ruth não abandonou sua sogra. Ou seja, por isso que eu disse ontem que Ruth ganhou uma filha. Ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, mas ganhou uma filha, chamada Ruth, que quer dizer amizade. Ela ganhou alguém que prezava pela amizade. Por isso, queridos e queridas, não se esqueçam, Deus tem sempre um plano para mim e para você. Está achando a sua vida difícil? Está achando a sua vida complicada? Saiba que o Senhor tem planos e nada acontece por casualidade. Tudo é por providência. Você vai entrar em algum lugar, você vai fazer alguma coisa que depois você vai ver que foi o Senhor que dirigiu aquilo ali. Então continue confiando no Senhor. E Boaz falou com ela. Boaz era um homem bom. Eu não sei se você sabe o que é o nome Boaz. Boaz quer dizer rapidez. A força é nele. Então está falando de alguém forte, alguém que trabalha. E no contexto judaico, os nomes representavam muito, a pessoa seguia muito aquilo que dizia o nome. Então Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, verso 8, não vais colher outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficará com as minhas servas. Ou seja, Boaz falou para ela: continue aqui. E olha, Boaz ainda falou para os trabalhadores depois: olha, deixa as espigas caírem. Quando vocês colherem, deixa cair. Tira algumas de vocês. Olha que homem bom. Sabe, queridos, riqueza não é para trazer desgraça. Riqueza não é para fechar o coração. Imagine alguém rico e imagine alguém com um coração bom. Este homem era Boaz. A Bíblia fala que muitos homens da Bíblia eram ricos. Às vezes a gente, como cristão, fala que riqueza traz tristeza, riqueza é a raiz de todos os males, é verdade, porque muitas vezes a riqueza nos leva a cobiçar coisas que não estão na nossa alçada, ou achar que o dinheiro vai nos facilitar. Não, eu tenho dinheiro, eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo. Aí a pessoa prefere ficar sozinha, ser abandonada pelos outros, mas eu tenho dinheiro, eles não têm nada. E depois ela descobre que o dinheiro não trouxe a felicidade. Os homens da Bíblia, você percebe, muitos deles eram ricos, muito ricos. Abraão era riquíssimo. Ló também, Jó também, sabe? E Boaz também, mas eles eram homens bons. Então, se você tem posses, seja homem bom, seja uma mulher boa. Se você não tem posses, seja bom também. Sabe, bondade tem a ver com caráter. Riqueza e pobreza não necessariamente. Você pode ter nascido num lar pobre e a sua família ser boa, mas não ter nascido em berço de ouro, mas você pode ser bom. E ao você ser bom, e ao você querer trabalhar, Deus vai te abençoar. Sabe, queridos, a história continua dizendo o seguinte: ela voltou para casa, a Ruth voltou para casa, e naquele dia, no verso 12, diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, ou seja, contou o que ela apanhou, e quase uma efa de cevada. O que é uma efa de cevada? 22 litros. Não é 22 quilos, mas é uns 20, pelo menos perto de 20 quilos de colheita de cevada. Eu não sei nem como é que ela carregou isso aí. Agora, percebe quanto? Para quem não trabalhava, para quem não tinha trabalho, né, ela foi para colher o que sobrasse.
Em nenhum campo ninguém ia deixar 22 quilos ou 20 quilos daquele produto que eles estão colhendo. Foi por ordem do Boaz, percebe? E aí, olha só, a mãe, eu vou dizer mãe, mas é sogra, já não era mais sogra, mas viraram amigas, então virou como mãe e filha, Noemi perguntou, onde você trabalhou? E ela disse, olha, num homem chamado Boaz. Aí ela disse, nossa, como o Senhor é bom, ele é um dos nossos resgatadores. O que seria resgatador? Naquela época, quando uma mulher se casava, obviamente com um rapaz, e este rapaz morria, ela ficava viúva e teria que ter um outro parente para poder casar com ela e resgatar o que morreu e não deixou filhos. E aí, neste relacionamento, um novo casamento, o primeiro filho seria daquela parentela. Ou seja, se Boaz era o resgatador, Noemi estava dizendo para Ruth, olha, ele pode resgatar você da sua viuvez. E ao ele resgatar você da viuvez, ele pode dar nome de novo à minha família de Elimeleque. Já que o meu esposo morreu e os filhos morreram, eu não tenho mais nome, o meu nome vai morrer comigo. Então, Noemi orientou Ruth, e de fato Ruth seguiu os conselhos de Noemi. E eu quero ler com vocês no capítulo 3, que Ruth, já aparece para Boaz, e olha só o que Boaz diz para ela, verso 12, ele não foi aproveitador, ele era um homem bom e de caráter. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Capítulo 3, verso 12. É muito verdade que eu sou resgatador, mas outro ainda resgatador mais chegado do que eu. Fica-te esta noite, será que pela manhã o que ele te disser resgatar, está bem que te resgate. Porém, se ele não resgatar, farei tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ou seja, Boaz disse, existe outro mais chegado do que eu, um parente mais próximo da Noemi. Eu vou falar com ele. Foi isso que ele falou para Ruth. Eu vou falar com ele, para ele te resgatar, porque é função dele te resgatar. Se ele não quiser, eu vou resgatar você. Fica aqui. Ou seja, percebe como ele era um homem bom? Quando você lê a história, você vê Boaz assim, olha, falou para os trabalhadores, deixa ela colher, não toques nela, ela é uma mulher, não toques nela. Imagine as humilhações que muitas outras viúvas poderiam passar. Estão ali abandonadas, jogadas, humilhações. Até hoje, muitas mulheres são humilhadas por homens. Às vezes não de maneira assim, até o final. Entende o que eu quero dizer? Mas com palavras, sabe? Com gracejos grosseiros, mal educados, judiando da classe feminina. E este homem era bom. E ele foi procurar. E a história diz que ele procurou. E eu já quero terminar. E ele buscou o resgatador. No capítulo 4 fala isso. Ele conversou e disse o seguinte, olha, tem um terreno de Noemi para vender. Não era para vender, né? Era para comprar, para resgatar. E nós somos parentes. E aí o cara falou, não, eu compro o terreno. Mas, aí Boaz diz, mas também quem comprar o terreno tem que resgatar a viúva, filha de Malom, que era filho de Noemi. Aí a pessoa que queria comprar o terreno disse, não, eu não quero mais não, eu não vou resgatar mais. E então, olha só o que aconteceu, eu quero ler com vocês os versos 7 a 10 do capítulo 4. Diz assim, como era o costume de Israel a respeito de resgates e permutas. O que queria, confirmava qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro, assim confirmava o negócio de Israel. Ou seja, para se fazer um acordo, porque Boaz estava fazendo o acordo diante dos anciãos, um tirava o sapato e entregava para o outro, diante de todo mundo. Ao entregar o sapato, ele estava entregando tudo que era para ele resgatar. E ele estava se firmando, ele estava firmando o acordo. E olha só, verso 8 diz assim, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado.
Ou seja, o parente mais próximo de Noemi, que não, a Bíblia não faz questão de dizer o nome, percebe? Todos aqueles que não fazem a vontade do Senhor passam só pela terra. Só passam pela terra. Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, não só passam pela terra. O seu nome está registrado nos livros dos céus e aqui foi registrado na palavra do Senhor. A gente sabe quem é Boaz e não era o parente mais próximo. Mas o parente mais próximo a gente nem sabe quem é. A gente só sabe que era o parente mais próximo. Mas a Bíblia não registra. Sabe por que não registra? Porque aqueles que não fazem a vontade do Senhor não são importantes. Com todo respeito, existe muita gente grande aí fora, muita gente importante aí fora, mas que não querem fazer a vontade do Senhor. Sabe o que eles vão perceber no futuro? Que a vida deles foi um sopro, que a vida deles foi uma vaidade, que a vida deles foi uma nuvem que cresceu e acabou. Porque aqueles que não fazem a vontade do Senhor são vaidade e correr atrás do vento. É isso que diz Salomão. Então nunca se esqueça, faça a vontade do Senhor, seja você grande ou pequeno. Sabe por quê? Porque ao fazermos a vontade do Senhor, o nosso nome continuará registrado nos livros dos céus. E a Bíblia diz assim: então Boaz, verso 9, disse aos anciãos: hoje sois testemunhas que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, os falecidos. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar um nome e a sua herança. Olha que homem bom. Ele faz questão de dizer diante de todo Israel, diante dos líderes, dos cabeças: olha, eu estou comprando tudo que pertencia a Elimeleque. Eu estou resgatando tudo, as terras, as fazendas, tudo. E eu também vou resgatar a viúva. E aí o verso 15 eu termino dizendo, porque o verso 15 mostra que ele casou, teve um filho, e olha só o que disseram para Noemi, já falando do neto. Verso 14, então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, não deixou hoje te dar um neto, que será o teu resgatador e será afamado em Israel o nome deste. Olha, as mulheres falaram: olha Noemi, você vai conseguir um neto, que bom, um resgatador bom, e o nome dele vai ser grande, porque o Senhor há de abençoar. Sabe, queridos, quando a gente roga bênçãos para alguém, Deus abençoa. Mesmo sendo pecadores como nós somos, rogue bênção. Sabe, hoje as pessoas não têm pedido bênção, hoje as pessoas não têm pedido benção mãe, benção pai, peça benção. Peça benção para o avô, peça benção para o tio. Hoje as pessoas são tudo malditas, tudo amaldiçoadas, peça bênção. E o texto termina dizendo o seguinte: e ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. E o verso 17 diz: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed. E este era pai de Jessé, filho de pai de Davi. Ou seja, está vendo a história de alguém que sofreu, perdeu tudo, e Deus permitiu que ela ganhasse uma filha chamada Ruth, que poderia ter abandonado ela. Mas sabe o testemunho de Noemi? Sabe a vida fiel de Noemi? Sabe o testemunho dela e do esposo? Converteu uma pessoa. E esta pessoa permaneceu fiel, chamada Ruth, uma moabita, que poderia servir aos deuses deles, mas não quis servir ao Deus de Israel. E por causa disso, lá na frente, apareceu um rei que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Nós não sabemos o nosso futuro, queridos e queridas. Nós não sabemos o amanhã. Faça hoje a vontade de Deus. Deus restaurou a sorte de Noemi. Deus restaurou a sorte de Ruth. Você está passando por dificuldades? Lembre-se, o Senhor vai restaurar a sua vida. Nós estamos em quarentena? Sim, mas o Senhor vai restaurar. Se não restaurar para voltarmos às igrejas, voltarmos a frequentar as coisas, Ele vai restaurar vindo nas nuvens dos céus. E isso seria muito melhor do que simplesmente voltar à igreja. Que o Senhor possa bendizer o meu nome e o seu nome. Eu convido a você a fechar seus olhos e mais uma vez orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos finalizando, Senhor, a história de hoje
Ruth e Noemi, Noemi e Ruth. Nos ajude a entender que vale a pena ser fiel ao Senhor. E nos ajude aos homens que estão ouvindo a mensagem a sermos como Boaz, homem bom, homem temente a ti, o homem que ajudou o próximo. Por isso, Senhor, nos ajude a olhar os nossos olhos para o próximo, para o mais necessitado. Nos ajude a fazer a tua vontade. Nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Agradeço a presença de todos que estão aqui, os nossos queridos amigos também, pastores, estão aí assistindo. Quero também agradecer a vocês para que amanhã estejam conosco, 6h30 novamente. À noite a gente não está fazendo live por causa da Semana Santa. E à noite, às 8 horas, com o pastor Luiz Gonçalves, estaremos todos juntos. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém.